Olá, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal Adventistas São Cristóvão e à série de estudos bíblicos Em Busca da Verdade. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui nesse momento, estudando, aprendendo sobre a Palavra de Deus. Temos aqui o nosso professor Antônio Paulo também. Seja bem-vindo, professor, a mais um estudo. E, professor, a lição de hoje é um tema fantástico, um tema Isso mesmo. maravilhoso. Mas lembrando primeiro aos nossos amigos que você, claro, pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, que é o Facebook e o Instagram. E também você pode, professor, o nosso amigo também pode compartilhar, né, Com certeza, as e deve. mensagens que estão sendo faladas aqui, que a gente abre a palavra de Deus, nada da nossa cabeça. Você vai ver aqui no decorrer do estudo que são todas as perguntas estudadas pela palavra de Deus. E o tema de hoje é um tema maravilhoso, um tema que está super na atualidade. Que é sobre a comunicação. Mas, professor, há muito tempos atrás, era muito difícil fazer uma ligação. Era verdade. E caro, Porque né? era muito caro, exatamente. E graças à tecnologia, né, isso foi melhorando, mas nunca se viu uma ligação gratuita. E o tema de Verdade. hoje é muito curioso, porque fala de uma ligação gratuita. 0800? Essa é Existe 0800, essa não paga existe nada. essa ligação 0800? E não só é de graça, como é necessária, importante e eficaz. Muito bem. Olha só que maravilha. Hoje você vai aprender, abrindo a palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, que existe um meio de você se comunicar com outra pessoa gratuitamente. Olha que Isso mesmo. bênção. É uma bênção. Mas antes disso, nós queremos conversar com o nosso Deus, né, professor? Isso mesmo. Pedir a orientação de Deus, do Espírito Santo, para que a gente possa conduzir esse estudo de acordo com a vontade dele. Ok, Amém? vamos orar. Querido amigo, já quero também agradecer pela sua presença conosco, de estar aqui nos acompanhando, nos assistindo. Para nós é uma alegria contar com você. Você pode interagir conosco aí nos comentários, pode dizer alguma coisa que você pensa, pode questionar. Fique à vontade, mas queremos contar com você. Inclusive agora vamos orar e pedir a Deus que nos abençoe nesse momento. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Mais uma vez voltamos aqui para estudar a Tua Palavra com os nossos amigos. Pedimos que o Senhor os abençoe, que o Senhor os fortaleça, dê a todos saúde, paz, alegria e felicidade eterna. Fica conosco nesse estudo pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra e em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. O estudo de hoje, como a gente já falou, sobre uma ligação gratuita. Professor, os discípulos estiveram 3 anos e meio, né? Com Jesus, convivendo com ele, comendo, Jesus curando, enfim, né? Jesus ensinou muitas coisas para os discípulos, mas teve algo mais que a palavra de Deus diz que ele ensinou pessoalmente assim para eles, né? Para esse grupo. Foi, e isso mesmo. se estendeu até a nós, né? Aqui, o que foi isso que Jesus ensinou para ele que também serve para nós? Na verdade, Jesus ensinou para eles muitas coisas. Os discípulos aprenderam muito com Jesus. Mas teve um momento que eles ainda chegaram ao ponto de fazer um pedido para ele. Ainda perguntaram se ele podia ensinar a eles mais algo que eles precisavam saber. E esse verso está em Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 1, diz o seguinte: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Ou seja, no verso que lemos, de acordo com o Evangelho de Lucas, os discípulos pediram que Jesus Cristo os ensinassem a orar. Porque, segundo eles tinham observado que João Batista, teria ensinado esse método para os seus discípulos. Então, eles quiseram aprender o mesmo que os discípulos de João tinham aprendido. E disseram: Senhor, nós queremos aprender a orar. É tão interessante essa forma de tu se comunicar com o céu, com Deus, no silêncio, ali na calma, tranquilo, sereno. A gente está achando isso interessante. Nos ensina a orar, por favor. E Jesus, obviamente, os ensinou a orar. E mais para frente, você vai ver lá em Mateus capítulo 6, por exemplo,
ele ensina a orar a oração do Pai Nosso. Uma oração modelo. Ele não disse que toda vida eles fossem orar aquela mesma oração, mas ele deu um modelo. Quando vocês forem orar, vocês oram mais ou menos assim. Aí diz, Pai Nosso, que estás nos céus. Ou seja, quando começar a orar, comece exaltando a Deus, né? Seja feito sempre a vontade de Deus, dar-nos sempre o pão de cada dia. Ou seja, na oração, não esquecer de exaltar a Deus, pedir o pão de cada dia que é necessário, pedir que tenhamos força e sabedoria para perdoar, para buscar o perdão do alto. Então ele deu uma espécie de modelo de oração para eles. E eu imagino que eles ficaram felizes, gratos por ter recebido essa orientação muito importante para o desenvolvimento de suas vidas espirituais. Bem como eu e você também precisamos aprender a orar. Orar simplesmente é abrir o coração a Deus como a um amigo e contar a Ele tudo aquilo que você está sentindo, está se passando com você, pedir força, sabedoria, cura, liberdade e por aí vai. Isso é que é orar. E existe algum custo para isso, professor? Já que a gente está falando que é gratuito, né? Essa comunicação, existe algum... Jesus cobra alguma coisa para que a gente possa se comunicar com ele? Não. O único custo que vai ter aí é só a sua disposição e a minha de parar um pouquinho e fazer essa oração. Lembrando que a gente pode orar dirigindo o carro. Claro, não pode fechar os olhos, né? Nem pensar nisso. Mas no íntimo ali do seu ser, pode sair ali meditando sobre Deus, pedindo a Ele alguma bênção, alguma graça. Podemos orar em casa, podemos orar deitado, na rede, na cama, no sofá. Podemos orar caminhando por um caminho aí afora, trabalhando. Em qualquer lugar a gente pode estar em espírito de adoração, de oração, falando com Deus e dizendo a Ele como é que está a nossa vida e pedindo auxílio a Ele. Em qualquer momento a gente pode orar e não é pago. Isso é gratuito, completamente gratuito, e Deus, por sinal, fica muito feliz em ver os seus filhos em comunicação direta com Ele. Mas nós temos que entender que a oração ela é um benefício não para Deus, mas para nós. Lembre que o fato de você estar orando, eu estar orando, não vai beneficiar Deus em nada. Lembre que eu e você que nos acompanha é que precisa desse benefício. Muito bem. Professor, e em nome de quem nós devemos fazer essa oração? Quem é a pessoa a quem a gente deve finalizar ou iniciar assim, a oração? Em nome de quem, né? Que eu devo finalizar, no caso, uma oração. Ou então, digamos que seja também duas perguntas. Existe algum intercessor, assim, eu posso orar em nome de alguém, de outra pessoa, sei lá, uma imagem, vamos supor assim, porque tem pessoas que oram, né? Assim, não, eu vou orar para que aquela pessoa que já morreu interceda, alguma coisa desse caso. Existe uma pessoa específica pela qual eu devo orar? Bom, na verdade, eu quero primeiro mostrar aí para o amigo que nos assiste, que nos acompanha nesse momento, a diferença entre orar e rezar. Isso é importante. Rezar significa repetir, ou seja, repetir palavras. Sempre dizer a mesma coisa, já decorado. Alguém criou, escreveu no papel, passou de um para o outro, para o outro, para o outro, e aí alguém aprende aquela reza e aí repete sempre. Só lembrando que nem sempre o que está na reza, o que está ditado ali, se encaixa na tua realidade. Por quê? Às vezes você está precisando de uma libertação, de um filho nas drogas, está precisando da libertação de um vício, ou está precisando de uma cura, e naquela rezinha que você faz lá, que está decorado ali, não fala nada disso. Então você não alcança esse objetivo. Não é legal, não precisa disso, não faz sentido. Você tem que ser você mesmo. Você não pode dizer a Deus o que todo mundo está dizendo. Você tem que dizer a sua realidade. Por isso que é necessário orar. Orar quer dizer falar. E no caso, falar com Deus. Então, nesse caso, como é que se faz a oração? Primeiro temos que lembrar que nós estamos falando com Deus, o Pai. A nossa conversa é com Deus. Deus, eu estou assim, eu estou desse jeito, eu queria assim, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Deus, estou falando com Deus. No decorrer dessa oração, eu devo mencionar, pedir a Deus a presença do Espírito Santo na minha vida, para que Ele me ajude. Deus, envia o Teu Espírito ao meu coração, para que Ele me transforme, para que Ele me guarde, para que Ele me proteja, para que Ele me ensine e tal e tal. E no final de tudo, eu vou dizer de acordo com esse verso que vamos ler agora, de João 14, verso 13, que diz: E tudo quanto pedirdes em meu nome, Jesus falando aí,
Isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, converso com Deus, conto a minha história, peço que o Espírito Santo me ajude a vencer esses obstáculos aqui dessa vida problemática e digo a Ele que tudo que eu estou pedindo não é por méritos meus, porque eu não tenho, mas pelos méritos de Jesus Cristo. Porque Jesus é o meu intercessor. Então, Deus, abençoa minha família, me liberta do mal, me livra dos perigos. Teu Espírito me ajude a vencer esses obstáculos que eu não consigo, pois eu te peço tudo isso em nome de Jesus. Simples assim. Então, só em nome de Jesus, mais nada, né? Mais ninguém. Em nome de Jesus, exatamente. Muito bem. Professor, tem algumas pessoas, quando vão fazer uma oração, elas fazem um pedido a Deus, mas já vai logo dizendo, olha, Senhor, eu quero isso, 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 e não aceito diferente. Eu determino, eu quero que seja assim. Está correto isso, ou você tem que pedir em nome de quem? Como é que é a questão do pedir? Você já vai ter que ir pedindo, já dizendo como é que é para ser? Ou como é essa questão? Na verdade, existem alguns casos desse tipo. Existem pessoas que são ignorantes, que não conhecem a verdade, e aí oram do jeito que viu, alguns orando por aí, né, sem nenhuma educação, sem nenhum respeito para com Deus. Existem esses casos. E existe aquele que é prepotente, assim, premeditadamente, a fim de conduzir um rebanho de pessoas, um grupo de pessoas, a se comportarem como ele ou ela se comporta, né? Eu já vi pessoas aí falando que, ensinando a igreja, o grupo de irmãos ali, a irmandade ali, que coloque Deus na parede. Porque Deus é poderoso, você devolveu não sei quanto na igreja e tal, então bote Deus na parede. Isso é uma grosseria terrível, uma falta de educação tremenda. Deus não aceita coação, Deus não é dessa forma. Nós temos que ser educados, humildes, simples, porque estamos diante de um Deus grande e que sabe todas as coisas. Então, Mateus 6,10, na oração do Pai Nosso, Jesus disse assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus está ensinando que na nossa oração, já que somos seres falhos, finitos, cheios de defeitos, e não temos certeza de nada do que pode acontecer amanhã, quem tem tudo isso é Deus. Então eu devo orar dizendo: Senhor, eu estou pedindo isso, precisando daquilo outro e tal, e tal, e tal. Mas, Senhor, eu não sei se isso de fato é bom para mim. Parece ser, eu quero muito isso, mas eu não tenho certeza se isso realmente vai ser bom para mim. Então eu peço ao Senhor que o Senhor faça de acordo com a tua vontade, porque a tua vontade sempre vai ser melhor que a minha. Eu aceito a tua vontade. Então, eu quero isso, mas se o Senhor vê que isso não é bom para mim, faz de acordo com a tua vontade. Porque eu estou reconhecendo que eu sou frágil e quem é grande e poderoso é o Senhor. Essa é uma forma educada para se dirigir a uma autoridade, tão autoridade como é Deus. Muito bem. Professor, existe uma condição para que eu vá buscar a Deus? Porque tem pessoas que acham assim que a gente já deu estudo bíblico assim para pessoas presencial, que a pessoa diz assim: não, mas agora não estou sentindo o chamado, o toque. Existe um momento, uma condição para que eu busque a Deus? Ou qualquer momento está válido? Como é isso? Na verdade, todo momento é momento de buscar a Deus. 100% da minha vida, da minha história, cada minuto, cada segundo é apropriado para buscar a Deus. Agora, a questão é o grande conflito entre o bem e o mal que está no meu coração. Então, há momentos que o conflito se intensificou tanto que a minha vontade, que os meus sentimentos em relação a Deus estão nulos, como se eu não quisesse Deus. Aí eu digo: não é hora, não estou bem, mas é porque o grande conflito me suplantou de uma tal forma que eu não tenho forças para reagir. Mas se eu buscasse a Deus mesmo assim, sabendo assim, eu não estou querendo, mas eu estou precisando. É necessário. É igual como alguém vai trabalhar 4 horas da manhã com chuva. Você trabalha numa empresa, tem que estar lá 6 horas da manhã, é longe para chegar lá e está chovendo 4 da manhã. O despertador chamou. A pergunta é: você quer mesmo ir? Ou preferia ficar deitado? Claro que preferia ficar deitado, mas a necessidade, a obrigação te chama. Não, eu não quero, mas eu preciso. Então vou levantar aqui rapidinho, vou tomar aqui um banho, escovar o dente, fazer um de jejum rapidinho
e já pego aqui o ônibus, ou a moto, ou o carro, ou a bicicleta, ou a pé, não sei, e eu tenho que ir porque eu tenho que estar lá 6 horas, isso é para o meu bem. Eu preciso do salário para manter minhas obrigações de casa. Ou seja, se no subconsciente há a certeza de que eu preciso de Deus, porque sem Deus eu não sou nada, mesmo que essa vontade de servir a Deus tenha se acabado, ou nem tenha iniciado no seu coração, mas no subconsciente há a certeza de que Deus é soberano e que eu preciso dele, não, mas eu vou mesmo assim. Eu vou até orar, Senhor, eu não estou com vontade, eu não estou querendo, mas eu sei que é necessário. Então me dá vontade, me liberta disso, eu quero ir, eu quero te servir. Deus vai te ajudar e vai dar certo. Mas veja só, quero ler um verso com você, de Jeremias capítulo 29, versos 12 e 13. Veja só o que diz a palavra de Deus. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, Deus está dizendo que eu e você devemos invocá-lo, devemos orar, falar com ele, dizer o que é que estamos sentindo e ele vai nos ouvir. E isso vai nos gerar em nós, vai gerar em nós uma busca por Deus. E ele diz, se vocês me buscarem, vocês vão me achar, quando me buscardes de todo o coração. Ou seja, Deus vai se deixar ser encontrado por mim e por você, e ele vai penetrar no meu e no seu coração e vai fazer toda a diferença na nossa vida. Nós temos que ter essa consciência da necessidade que temos dele. Caso não temos essa necessidade, ainda não vamos buscar e, por consequência disso, não vamos encontrar e vamos viver vazios, sozinhos, sem Deus e sem esperança. Porque ele deu livre-arbítrio, ele não pode invadir sua privacidade, ele quer que você entenda a necessidade dele e busque ele e ele se deixará ser encontrado. Nesse verso, professor, anterior que você falou aí, você disse que, você mencionou aí no verso, que se a gente buscar, né, e orar, Deus vai ouvir, né? Vai. Existe alguma oração que, na verdade, a pergunta é, quando é que uma oração se torna abominável? Existe alguma oração que Deus olha assim e diz, não, Reprova, não essa sei. aqui está reprovada, é abominável para os meus ouvidos. Existe alguma oração desse tipo? Existe assim. Existe por quê? Porque Deus, ele não se deixa enganar. Deus é sábio e ele conhece todas as coisas. Então, Salomão, no livro de Provérbios, no capítulo 28, verso 9, ele disse o seguinte: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável, reprovada, não aceita. Como assim? Pode dar-se o caso de ter pessoas que quer todas as bênçãos de Deus, quer tudo de Deus, quer ser feliz, quer ter uma família saudável, quer ser liberto disso ou daquilo outro, quer ter um bom trabalho, quer ter um bom salário, quer tudo que Deus faça, tudo para ele ou para ela. Mas só que essa pessoa não está nem um pouco disposto a ser obediente a Deus em nada. Na Bíblia, existe cerca de quase 4.000 promessas, cerca de 3.575 promessas. Muitas dessas promessas são incondicionais, ou seja, não precisa de uma condição qualquer que seja para ela ser cumprida. Por exemplo, a volta de Jesus. Jesus prometeu voltar. Se eu e você não nos prepararmos, não o aceitarmos, ignorá-los, nós vamos estar aqui certo de que ele vai voltar mesmo assim. Não depende da minha condição para que Jesus volte. Agora, ele prometeu dar a coroa da vida eterna para aqueles que forem fiéis. Ou seja, há uma condição. Eu quero receber a coroa da vida eterna? Quero. Então você precisa ser fiel. Precisa amar a Jesus Cristo. Aí já é condicional essa promessa da coroa da vida eterna. Caso eu não me enquadre nas condições da promessa, eu não receberei a coroa da vida eterna. O mesmo caso acontece com a oração. Eu quero receber as bênçãos de Deus, mas até mesmo desvio os ouvidos de ouvir a sua lei e a sua palavra. Não quero nenhum compromisso com ela. Logo, quando eu estiver orando, pedindo bênçãos de Deus, que estejam condicionadas à realidade da obediência, Deus descarta essa oração porque ela não faz sentido. É alguém que está querendo algo, mas não quer se submeter à obediência para ter esse algo na sua vida. Muito bem. Então, professor, a gente viu aí que existe sim a oração que Deus reprova, né? Até mesmo porque Deus ele responde às orações de 3 formas.
Todas as orações, elas estão respondidas por Deus de 3 maneiras. O que vai interessar daqui para frente é saber se eu entendo essas 3 respostas de Deus. Por exemplo, a primeira resposta de Deus pode ser considerada a resposta sim. Deus concordou com o que eu pedi. Por exemplo, eu pedi perdão de todo o meu coração, arrependido, triste, Senhor, me perdoa, eu não queria ter feito isso, eu fiz, errei, tal. Deus respondeu sim, você está perdoado, parabéns. Existem outras coisas que eu vou pedir a Deus, e Deus olha para a minha realidade e diz, olha, eu vou te dar isso aqui, só que não é agora. Ou seja, a resposta é, espere um pouco. Não é hora de você usar isso, não é hora de você ter isso, não é hora de você fazer isso. Eu vou te dar, mas espere um pouco. Então eu tenho que ter o consolo de Deus de esperar um pouco, e no tempo certo, Deus vai dar. E a outra resposta é não, pois pode ser algo que eu pedi que não é próprio para mim, que vai me fazer mal, ou algo que eu pedi nessa condição de ter pedido, mas ser um rebelde contra as coisas de Deus. Aí ele vai dizer não, e essa é a resposta. São 3 respostas que Deus vai dar sempre para as minhas e para as suas orações. Muito bem, ficou muito bem esclarecido, professor. Então, já que você está falando nessa questão de pedir, né? E como é então que eu devo pedir a Deus alguma coisa para mim, para a minha vida, alguma bênção, sem que esse pedido se torne negado, né? Como se abominável. Como é que eu faço para me pedir, então? Muito bem. Tiago, no capítulo 1, versos 6 e 7, Tiago disse assim, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Ou seja, Tiago diz que quando a gente pedir a Deus, devemos pedir com fé. Fé é a certeza de coisas que a gente espera, porém a gente não vê. Por outro lado, a definição de fé, que vem lá do hebraico, quer dizer firmeza. Ou seja, precisamos ter firmeza, ter convicção naquilo que estamos pedindo. E isso, às vezes, demanda, além de fé, perseverança. Pede a mesma coisa hoje, amanhã, depois e depois. Com fé e perseverança. Para que Deus diga, rapaz, ele está insistindo mesmo, ele vai querer mesmo. Isso é bom para ele. Agora eu estava testando a perseverança dele, ou dela, ou seu, ou meu. Então, de forma que a fé é indispensável. Acreditar insistentemente que mais cedo ou mais tarde a tua bênção vai ser recebida e alcançada. Professor, então existe uma condição para que Deus conceda essas bênçãos? Ou quem se chegar a Deus e pedir, de acordo com a palavra de Deus, as orientações, alcança essas bênçãos? Como é que é essa questão da condição? Eu tenho que ter uma condição para que Deus realize essa bênção, esse pedido que eu fiz? Na verdade, mérito, nós nunca vamos ter mérito, nunca vamos ser merecedores de nada. Mas Deus, ele, de forma bem educada, né, de uma forma inteligente, ele quer nos educar, ter essa experiência com ele. E eu quero ler um texto que Jesus falou sobre isso, ainda falando da perseverança, da iniciativa, né, sobre quais circunstâncias, quais condições podemos estar mais propensos a receber uma bênção. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, verso 7 e verso 8, Jesus disse assim, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhes-á. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Eu e você, querido amigo, temos que ter, primeiro, necessidade, sentir a necessidade de alguma coisa. Depois, ter disposição de pedir, ser insistente, buscar, não desistir, ser perseverante, pedir, buscar, bater, ser insistente, até a hora que Deus vai dizer, olha, esse aqui não desiste, esse aqui é demais. Então, se essa coisa for boa para mim, for boa para você, Deus vai findar me dando pelo fato de que eu insisti, de que eu me preparei, de que eu busquei. Esses dias, eu estive vendo uma história de uma jovem que os pais incentivaram ela a fazer medicina. Olha, filha, nós queremos juntos aqui conversar, eu, sua mãe e tal, nós juntos, colocar na sua cabeça a ideia de que você deve fazer medicina. Você deve ser uma doutora ou uma médica de alguma área da medicina. Você topa? Ela disse, topo. Então vamos fazer tudo o que puder para que você alcance esse objetivo. O resultado final é que ela passou a se preparar para isso.
Mas logo cedo na vida, logo quando começa a faculdade, ali o primeiro ano de faculdade, ela se apaixonou por um rapaz e essa paixão foi superior à paixão que ela estava tendo pela medicina. Resultado final é que quando ela tinha 32 anos, ela já tinha 6 filhos desse rapaz. E isso comprometeu. Ela casou e cuidando dessa meninada toda, isso comprometeu a sua faculdade. E ela teve que deixar a faculdade de mão e teve que ir embora para outro estado e foram mexer com o comércio, essa coisa toda. E resultado que a faculdade dela ficou para trás. Lá mais para frente, quando ela já era avó, não deu mais certo o casamento, se separaram. E ela volta para o estado de origem dela. E depois que chegar aqui, lembra que nunca tinha esquecido de fato do seu desejo de ser uma pessoa da área da medicina, de ser formada em alguma área, em alguma especialidade da medicina. Resultado final, para encurtar a conversa, ela insistiu tanto nisso, bateu nessa mesma tecla, ela pediu a Deus, ela se esforçou, ela se dedicou, apesar desse aparente contratempo que houve aí, mas recentemente ela foi formada, recebeu o seu diploma, mas agora já com 64 anos de idade. Olha, veja só, a insistência lá dos 19, 20, 21, 22 anos, por aí assim, até 64 anos de idade. Surgiu problemas, obstáculos, coisas que assim desbotou um pouco a imagem do seu desejo ardente de ser médica, mas apesar de tudo, ela continuou pedindo, continuou buscando, continuou batendo, continuou insistindo, e aos 64 anos de idade ela foi diplomada como uma pessoa especialista em uma determinada área da medicina. Isso é que é insistir, isso é que é buscar, isso é que é pedir. Muito bem, que história, hein, professor? Ela poderia ter sofrido bem menos, né? Bem menos, verdade. Me diga uma coisa, professor, e existe alguma coisa que eu faça que Deus olha assim e diz, não, por causa disso aqui que você está coisa que Né? O ser humano, às vezes, ele é arrogante, é prepotente. O ser humano ele é cheio de mazelas, né? Criada pelo pecado, todas oriundas do egoísmo. Né? O ser humano é terrível. Só Deus para ter misericórdia realmente. Mas quero ler um verso com vocês aí que está no Salmo 66, verso 18. Vamos ver as palavras de Davi. O que é que Davi falou sobre isso daí? Davi diz o seguinte: se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não teria me ouvido. Ou seja, não teria ouvido é uma forma de dizer de Davi, porque ouvir Deus ouve todos, né? Não teria aceitado, né? Atendido e tal. Então, Davi menciona a vaidade como uma pedra de tropeço no meio do caminho daqueles que estão caminhando em direção a Deus. Deus não aceita vaidade. Deus não aceita essa prepotência, esse exagero, esse narcisismo, esse se curvar diante de si mesmo, né? Deus quer um coração polido, um coração simples, um coração entregue, um coração que se dobre diante dele. Então a vaidade, quando eu e você perceber que a vaidade está nos dominando, é bom a gente dar uma parada, dar uma freada ali e fazer as coisas sempre com equilíbrio. Nada tão além e nem nada tanto aquém. Equilíbrio. Equilíbrio no falar, equilíbrio no comer, no se alimentar, no calçar, no vestir, no comportamento, equilíbrio. A palavra-chave é equilíbrio. A palavra de Deus diz que tudo deve ser feito com moderação. Nada além, nem nada aquém. Como se diz na linguagem popular, nem 8 e nem 80. Equilíbrio. Mas Davi chegou à conclusão seguinte: se eu no coração tivesse contemplado a vaidade como um rei, o rei mais importante da terra, aquele homem que fez a diferença, se isso me envaidece e eu fico todo vaidoso, eu teria tido dificuldades porque Deus não teria me atendido. Então, apesar da função, apesar do cargo, apesar de ser o homem mais importante da terra, nunca surgiu um rei como ele, só Jesus quando veio aqui na terra, ninguém mais. Só para você ter uma ideia, Davi é o personagem mais mencionado na história bíblica de todos os tempos e ele poderia ter sido muito vaidoso. Mas ele abriu mão dessa vaidade e disse: foi por causa de eu não ter sido vaidoso que Deus me atendeu. Muito bem. Professor, e existe alguma diferença entre a minha oração particular, aquela que eu entro no meu quarto e tudo, e oro em particular a Deus, e a oração em público, assim, em que eu fico,
que eu oro nas praças, que eu oro nos cultos. Existe alguma diferença? Jesus falou a respeito disso, assim, da minha oração particular ou da oração ao público? Tem alguma coisa Ele disso? falou, porque nos dias de Jesus existia um grupo de pessoas chamado de fariseus. Os fariseus eram os doutores da lei, aqueles homens conceituados naquela sociedade daquele tempo, conheciam muito das escrituras, tinham acesso ali aos pergaminhos, né, do Antigo Testamento. Eram homens renomados, que eram vistos pelos demais como pessoas intocáveis, pessoas assim da alta cúpula social do seu tempo. Mas eles eram muito assim vaidosos, muito egoístas, muito prepotentes. Eles queriam ostentar, eles queriam atrair a atenção dos outros assim pela sua linguagem, suas vestimentas, seu comportamento. E muitos deles oravam nas praças, nos cantos das praças, para dar a impressão que eram mais santos que os outros. Aquela falácia, para dar a impressão Não existia uma vaidade, né? a vaidade, né? Eles eram vaidosos, queriam mostrar à turma lá que eles eram os melhores. Então, Jesus Cristo ele não proibiu que fosse feito orações em público, não, de forma nenhuma, muito pelo contrário. Mas a oração em público não pode chamar a atenção para você. Tem que chamar a atenção para Deus. Tem que clamar pelas pessoas que estão com você, pedir que Deus os abençoe, com serenidade, com amor, com carinho, com educação, com respeito. Nada de falar alto, nada de arrogância, nada de bater no peito, nada de querer chamar a atenção para si. Isso é vaidade, isso é narcisismo, é se curvar diante de si mesmo. Isso não dá certo. Mas também tem a oração particular, né? Lembrando que as orações em público, ela deve alcançar propósitos específicos. Se eu estou orando em público, eu estou orando pelos que estão comigo, pelas causas das pessoas. Uma oração rápida, objetiva, para não ficar cansativo para as pessoas, para que as pessoas entendam logo o que é que eu estou falando, a minha intercessão a Deus. Algo objetivo, direto, específico, educado, que as pessoas se sensibilizem e saibam que Deus é maravilhoso. Não posso chamar atenção para mim. Mas também a oração pessoal, devocional, que diz respeito à minha vida com Deus, os meus problemas, os meus pecados, o meu estilo de vida de cristão, as minhas aflições, os meus conflitos. Então eu devo me concentrar no meu quarto, debaixo de uma árvore, lá no meu quintal, lá no meu trabalho, onde esteja só eu e Deus, bem concentrado. Aí ali eu posso abrir o coração a Deus, eu posso chorar, eu posso pedir perdão, eu posso pedir auxílio, eu posso ficar uma hora com Deus, não importa, estou só eu e Deus ali, bem tranquilo, buscando refúgio espiritual. Olha como Jesus falou sobre isso. Mateus 6, verso 6, olha só. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Percebe aí como é clara a orientação de Jesus? Quando você quiser ter o seu momento com Deus, se recolha, faça um recolhimento espiritual e tenha esse momento com Deus. Se possível, todos os dias, inclusive na primeira hora da manhã, é um horário muito adequado. Ou então, quando for dormir, tenha o seu tempo com Deus. O seu coração vai ser aliviado, você vai ficar mais maneiro, mais leve, mais feliz. Você vai ver como vai dar certo. E quando tiver que orar por alguém, na casa da pessoa, no trabalho, até na rua, na igreja, onde quer que esteja, faça essa oração pelo público, específica ali, para que as pessoas entendam que você está intercedendo por elas. De forma objetiva, educada, direta, mansa, fale palavras audíveis que as pessoas possam compreender e até concordar dizendo tão somente amém. Não deve ter aquela gritaria, irreverência, pois o nome de Deus será desonrado se isso acontecer. Eu espero que você tenha aprendido com as palavras de Jesus Cristo e de forma bem educada. A educação realmente cabe em todos os momentos, inclusive na hora da oração. Muito bem. Só lembrando também, professor, os nossos amigos, se eles tiverem algum pedido de oração, né? Muito bem. Que quiser o nosso auxílio, a nossa ajuda, Pode nós fazer. mesmos não temos mérito algum, mas o nosso Deus, que está lá no céu, tem todo o poder e toda glória, né? Verdade. Aí, se você quiser comentar, pedir aí, fazer os seus pedidos de orações aí nos comentários, será um prazer, né, professor? Com certeza. Ajudá-los nesse momento de oração, né? Com certeza. Esse é o nosso papel também. Muito bem. Professor, em relação, eu gostaria muito de saber em relação à oração de Elias. Uma oração muito poderosa. Homem de oração, verdade. Né? Foi um momento de oração que ele teve ali, um êxito, né, na sua oração. Como foi essa oração? Qual foi a condição? Como foi que ele conseguiu pedir um pedido tão grandioso assim a Deus? Quer dizer que para Deus nada é impossível, né? Nós sabemos disso. Mas como foi essa questão da oração de Elias? Muito
bem, na verdade Elias foi sempre um homem de oração. Ele passou por muitos momentos, até difíceis e tal, mas ele sempre prevaleceu pela oração, pela comunhão que ele tinha com Deus. Tiago, ele faz menção disso, né? Falando de Elias, você poderia estar esperando aí um texto, por exemplo, lá do livro de Reis, por exemplo, né? Mas não, eu quero citar um texto do livro de Tiago, da carta de Tiago, no capítulo 5. Porque a carta de Tiago é como se Tiago tivesse escrito um evangelho prático. É como se todos os outros estivessem dizendo isso e aquilo outro deve ser feito. Aí Tiago vem e diz assim, pois então eu vou ensinar como é que vocês fazem isso e aquilo outro. Então Tiago é como se fosse a receita, né? Aí agora ele vem fazer com você. É um evangelho prático. É uma carta, mas é como se fosse um evangelho prático. E ele falando de Elias, ele disse assim, ó, verso 17 e 18 do capítulo 5. Elias era um homem semelhante a nós, ou seja, igual a você e a mim, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, ou seja, com insistência, não desistiu, orou fervorosamente com fé, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Olha aí a oração do homem. Ele ora para não chover, e depois ora para chover. E não é que Deus atendeu um pedido desse? O que fez a diferença aí? A qualidade e a insistência da oração de Elias. Então, Elias orou com insistência, com instância, com perseverança e com muita fé. Então, se eu e você, que somos homens comuns como Elias, mas se tão somente tivermos a fé necessária, se tão somente formos insistentes, se tão somente formos perseverantes, Deus vai também atender às nossas orações. Muito bem, professor. E o que devemos fazer, né? Caso tenhamos imediatamente a resposta da nossa oração, o que a gente deve fazer? Qual deve ser nossa atitude se Deus atender, assim como atendeu Elias, né? Uma oração muito interessante, que primeiro ele pediu para que não chovesse, depois pediu para que chovesse, né? E aí quando as nossas orações é atendida, aí o que é que a gente deve fazer, né? Nossos amigos também devem estar querendo saber isso. Qual a nossa resposta imediata a Deus, né? Quanto a isso. Agora veja bem, pode ser atendida e pode não ser. Porque Deus responde de 3 maneiras. Sim, não ou espere um pouco. Se for sim, temos que mostrar gratidão a Ele, exaltá-lo pela bênção obtida. Se for não, precisamos entender o seguinte. O salmista Davi, ele deu essa sugestão para os casos em que Deus ainda não atendeu. Supomos que você pediu uma bênção a Deus por meio da oração, mas ainda não foi atendido. Como se Deus tivesse dito, espere um pouco. Ou até mesmo tendo dito não. Mas vamos pensar no caso de Deus dizer, espere um pouco. Não foi atendido ainda o seu pedido. O salmista disse o seguinte, verso 7 do capítulo 37 do Salmo. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Pode ser que alguns homens que não são fiéis a Deus estejam aparentemente abençoados. Você está observando esse homem prosperando, rico, ganhando dinheiro, feliz, família saudável, tudo beleza. E você é um cristão, está buscando a Deus, está servindo, está sendo fiel e tem orado e não recebeu a bênção ainda. Aí começa a se irritar. Puxa vida, como é que pode? Aquele ali nem vai para a igreja, nem serve a Deus, é terrível e vive abençoado. Tenha calma, não chegou o final da história ainda. O filme ainda não terminou. A série ainda não terminou. Descansa no Senhor e espera nele. Deixa que ele vai no momento certo te esclarecer as coisas. Então, quero dizer a você o seguinte, você que tem orado, você que tem buscado a Deus, você que tem ouvido a palavra de Deus, que tem nos acompanhado, que tem se dedicado a fim de receber bênção de Deus, mas ainda não recebeu, está aí o segredo. Descansa no Senhor e espera nele. Agora, a espera não pode ser uma espera inerte, parada, fechada, trancada. Deve ser uma espera proativa. Deve ser uma espera em que você está cada dia se desenvolvendo mais em busca do Senhor. Mas está confiante que no momento oportuno Ele vai te abençoar. Não se preocupe. Depois da sua causa estar nas mãos de Deus, ela está nas mãos mais apropriadas que devia realmente estar. Confia no Senhor, descansa nele, espera nele. Seja inteligente, seja sábio, seja perseverante, sejamos todos unidos em oração. Confia em Deus
que no momento oportuno Ele vai te abençoar. Ele é o Deus de toda bênção. Ele é o Deus de toda a terra. Ele é o Deus poderoso. Ele é o Deus eterno. É o Deus que te conhece, sabe onde você mora, sabe o nome da sua rua, o nome do seu bairro, o CEP da sua rua, o número da sua casa, o seu telefone, o seu nome completo, as suas raízes, as suas origens, a sua descendência, sabe os seus prazeres, os seus desprazeres, os seus sonhos, os seus objetivos. Ele sabe tudo sobre você. Por isso é que ele diz calmamente por meio do Salmo 37, usando as palavras de Davi: descansa no Senhor e espera nele. Confia, espera, entrega e deixa com ele. E ele te fará bem-aventurado. No momento oportuno, você e eu receberemos a bênção maior. Deus seja louvado pela sua espera, pela sua entrega e pela sua confiança. E Deus fará justiça a todo esse processo de entrega e reforma que você está fazendo para ser um homem ou uma mulher de Deus. Deus seja louvado. E não esqueça, descansa no Senhor e espera nele. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado. O Senhor tem cuidado de nós, tem nos trazido até aqui e pretendemos chegar ao porto seguro, aportar com segurança ao lado do Senhor, aquele que está com a mão ao leme, apesar dos ventos, apesar da tempestade, apesar dos maremotos, mas a nossa chegada ao porto será certa ao lado do Senhor. Fique conosco, nos abençoa, nos guarda, nos livra do mal, em nome de Jesus. Amém. Não esqueça, querido amigo, estamos trabalhando a série Em Busca da Verdade. Hoje estudamos um tema maravilhoso sobre oração, mas prosseguiremos ao longo aí das semanas, todas as terças-feiras e todas as quinta-feiras, 8 da noite, estaremos aí trabalhando a palavra de Deus para você e para nós. Deus seja louvado. Divulgue essas mensagens para os seus amigos. Nós também estamos no Instagram e no Facebook. E aqui no YouTube, você comenta, você fala, você diz o que você pensa, faz aí os seus pedidos de oração, ou seja, contacte conosco e nós queremos contactar com você. Muito obrigado pela atenção. Deus seja louvado.